Olá, amores! E para o desafio dos 3 marcadores, eu vou ter que filmar a minha carinha, porque eu acho que se eu só aparecer com 3 marcadores, vai ficar muito estranho, né? Então, eu vou ter que aparecer com a minha carinha aqui. Aí, outra coisa, eu já adianto pra vocês que eu gravei esse áudio tudo ao vivo lá, tava falando com vocês, só que depois eu descobri que o meu microfone deu alguma coisa e não gravou. E eu estou triste, porque além de eu ter perdido um áudio super espontâneo na hora, eu ainda vou ter que dublar esse vídeo. Então, me desculpa, gente, mas é o que aconteceu, ok? Então, aqui eu tô mostrando os meus marcadores que eu uso, que estão aqui nesses organizadores. E eu já digo de antemão que, apesar de que eu vou fechar os olhos pra escolher, eu conheço os meus marcadores, né? Então, eu sei que em uma parte tem verdes e azuis e vermelhos e amarelos. Na outra tem tons de pele roxos e rosas. E do outro lado também, mais ou menos o mesmo esquema. Mas é isso, gente. Agora a gente vai escolher os marcadores, ok? É isso. Eu estou gravando o negócio do 3 Markers Challenge, tá? Eu tô lá, eu tô aqui e eu estou em todo lugar. Agora eu vou fechar os olhos e escolher os 3 marcadores, beleza? Fechei os olhos. Os marcadores estão aqui na minha frente e eu vou pegar. Primeiro eu vou dar uma rebolada assim, né? Com a mão. Pra, tipo assim, eu me perder um pouco. Tá. Esse. E esse. 3. Oh my God. Ai, eu odeio amarelo. Meu Deus, gente. Roxo e amarelo é a pior combinação, mas é isso, vamos lá. Certo, eu comecei fazendo o swatch dos marcadores pra gente ver quais cores como que são essas cores, porque eu tenho um muito parecido com esse que é uma cor mais de pele, então eu quero ver qual é, né? Eu fui pra ver qual era. E por muita sorte é esse que é rosinha. Eu acho que tem muito mais possibilidades. Porque se fosse, tipo, um tom neutro, como um tom de pele, eu acho que eu ia ficar mais chateada, sabe? Enfim, eu tenho meus marcadores favoritos, então se tivesse pego os meus favoritos, ia ser muito mais fácil. Por isso que esse desafio é legal, né? Porque você realmente vai pegar coisas aleatórias. Mas enfim, são essas 3 cores que vocês estão vendo aí, tá? São cores que eu não odeio, mas eu acho esse roxo muito forte e eu não gosto muito de amarelo. Mas no fim das contas, eu acho que o roxo foi a cor que mais me desagradou, porque ela é muito escura, sei lá. Mas vocês vão ver que depois funcionou, tá? Spoilers, funcionou muito bem. Enfim, e aí marcando, né, os nomes das cores e não sei o que, pra vocês também terem de referência quais cores são essas. E é isso. E assim, gente, eu não faço muito desafio, acho que esse é o segundo desafio, que o primeiro é o Pinterest escolhe o meu desenho, que é exatamente esse desenho que tá aqui ao lado, sabe? Dessa garota de cabelo rosa escuro, eu acho que é rosa escuro essa cor, mas enfim. E aí o segundo é esse, e é tipo assim, muito legal. E agora eu tô fazendo aqui umas combinações, então, tipo, pra ver como que fica o rosa com o amarelo, o rosa com o roxo com o amarelo e etc. E assim, eu gostei muito do rosa com amarelo porque dá pra fazer uma cor mais parecida com um tom de pele. Já o roxo com amarelo ficou uma cor mais escura, assim, e mais neutra. E eu achei que é bem mais interessante pra usar, porque não vai ficar aquele contraste horroroso entre amarelo e roxo, porque eu não gosto. Elas são as cores complementares, né? Então,
é um contraste muito grande, assim, e eu não sou muito chegada. Eu gosto muito mais de cores análogas, sabe? Eu sou muito mais de usar, assim. E quando eu uso cores complementares, eu meio que uso elas de uma forma mais neutralizada ou pouca quantidade, sabe? Então eu não sou muito chegada. Mas, enfim, eu achei que deu pra dar um truque ali. Você dá pra ver que ficou bem mais escuro e mais acinzentado. E, novamente, spoiler, eu vou usar desta forma em alguns lugares. E é isso, gente. Bom, e aí eu vou começar a fazer o rascunho. E assim, gente, eu tô bem feliz que pra fazer coisinhas assim mais simples ou que tá na minha zona de conforto, eu consigo fazer os rascunhos bem rapidinhos assim. E eu tô tipo com a mão bem solta e dinâmica. Caramba! E o dia que eu não tô assim, eu fico me sentindo tipo, gente, quem sou eu? Me sentindo assim passada. Mas é isso, né? A gente acostuma com isso. E depois o dia que você precisa fazer algo mais difícil, você fica tipo, nossa, eu sou tão horrível, eu me enganei tanto. Mas não é. É que realmente, quando é algo mais dinâmico, é muito mais fácil, né? Tipo, algo que tá mais na nossa zona de conforto, né? Enfim, aí, gente, eu decidi dar uma aceleradinha em alguns pontos, e aqui é esse ponto, porque, enfim, geralmente o rascunho assim, a gente não é muito chegado em ver, e também, tipo, sei lá, vai apagando e tal. Já é uma coisa muito surpreendente minha que eu hoje em dia esteja gravando pelo menos alguns dos meus rascunhos. Primeiro porque eu acho que aí acaba deixando o vídeo ainda maior, né? Porque é mais uma etapa que tem que gravar. E segundo, porque eu acho que eu preciso de muita concentração para desenhar. Mas como eu falei antes, eu tô conseguindo desenhar de uma forma mais dinâmica, não tô precisando me concentrar tanto assim. Então, eu acho que tá dando certo mostrar um pouco, assim, de como eu desenho e tal. Eu quero fazer um vídeo focado só em como eu desenho, como eu, tipo, pego as minhas referências, como eu modifico as referências e tal. Mas eu não sei quando que eu vou fazer, espero que um dia eu faça. E que não demore muito pra eu fazer, né? E aí, o rosto tá praticamente pronto. Aí eu resolvi vir aqui com vocês rapidinho, só pra terminar essas manguinhas aí, porque como na referência tava muito distorcida, meio murcha, assim, eu na verdade nem sei que tipo de, de, de modelo era, sabe? Design, tipo, eu não sei que tipo de design que era, porque tava, tipo, distorcido, assim. Porque a menina tava fazendo essa pose e meio que puxou a roupa, sei lá o que aconteceu. Enfim. E aí eu resolvi vir aqui com vocês pra meio que inventar algo e tal. Eu não vou mostrar referência, gente, porque na hora eu esqueci de mostrar e agora eu acabei não mostrando. Enfim, também não tá nada parecido com a referência, tá? Eu pego referência apenas de pose. É muito difícil eu pegar, tipo, uma referência e ela ser, tipo, igual, as cores igual, o rosto igual. Principalmente, eu mudo muito o rosto, né? Então, sei lá, às vezes eu nem pego, mas essa referência era referência de uma foto, não era uma arte nem nada, sabe? Bem, agora eu vou começar passando o rosa em toda a pele dela, pra gente poder primeiro criar esse fundo neutro e depois vir com o, o amarelo pra gente. Opa! Travou. Pra gente ver se consegue um tom de pele. Spoiler. Talvez não tenha dado certo. Mas o importante é tentar, né? E, bom, esse rosa, esses tons, eles favorecem muito mais você fazer uma cor de pele clara. Porque se eu fosse jogar um roxo na cara, ia acinzentar, né? Com o amarelo ia acinzentar, com o rosa não muda muito, vocês viram um swatch. O rosa não muda muito o roxo.
Então, assim, gente, não dá, né? Imagina você fazer uma pele escura, uma pele negra, retinta, roxeado, acinzentado. Eu acho que é um desrespeito com a pessoa, né? Então, eu prefiro deixar a pele assim do que deixar uma pele mais escura, só que muito estranha. E não é legal, gente, de jeito nenhum, tá? Mas enfim, aqui eu consegui fazer essa mistura, vocês vão ver. Mas talvez não tenha ficado muito, muito, muito boa, porque, claro, são apenas 3 marcadores, né? Se eu tivesse feito o cabelo, talvez de outra cor ou algo do tipo, eu acho que ia ficar pior. Então, depois vocês vão ver que eu coloquei o cabelo de uma cor que deu um contraste ali com a pele e não ficou parecendo que a pele ficou tão laranja ou tão amarelada, sabe? Tipo Simpsons, assim. E agora vem um momento que eu, tipo assim, me espantei na hora. Pensei, gente, isso não vai dar certo. Mas eu tinha que fazer porque, tipo, não tinha o que fazer, né? Eu tinha que fazer porque não tinha o que fazer. E eu não queria deixar a pele rosa, porque também não ia saber onde enfiar o amarelo. No fim das contas, dava pra enfiar o amarelo em algum lugar. Mas, enfim, talvez se eu tivesse deixado o rosa era melhor, né, gente? Pensando bem. Aquelas. Mas enfim, fiz assim, tá? Me espantei, falei, puta que pariu. Tá muito laranja. E aí, eu pintei o cabelo de amarelo. E aí, assim, pra mim, isso melhorou 100% a minha experiência. Por quê? Porque eu achei que... Eu fiquei pensando, tipo... Cara, agora dá pra ver que a pele é uma cor e o cabelo é outra. Então, não tá tanto amarela a pele. Dá pra entender? Enfim, sei lá. Aí, ok. Eu fui fazendo essa. Ai, como que se chama, gente? Mesclagem, né? Tipo, fui colocando mais camadas de rosa pra fazer o blush, porque eu sou um pouco viciada em blush, né? Eu passo muito blush, tanto em mim mesma, quando eu uso maquiagem, quanto nas minhas personagens. Então, tipo, ai, cara, eu sou muito do blush, sabe, mano? É isso. E aí, enfim, não sei o que falar nesse momento, porque eu acho que se você dá uma olhadinha, assim, tipo, com o olho fechado, assim, aí você vai só ver um borrão. Faça isso agora. É um borrão amarelo. Mas enfim, se você olhar, tipo, com fé, com pensamento positivo, você vê que tem um certo potencial, ok? E pra mim, assim, eu saí muito da minha zona de conforto. Eu até tô com vontade de fazer uma personagenzinha com o cabelo amarelo agora, mas aí usando outras cores, né? Claro. Porque, sei lá, eu achei bonito. Ai, que estranho! Eu achei bonito. Porque é o que acontece, né? Tipo, ela não é loira, ela tem um cabelo amarelo. Então, é meio que um cabelo fantasia também. Porque todas as personagens que eu pinto, ou tem cabelo azul, ou roxo, ou rosa, ou. É, é isso, é só azul, roxo ou rosa. Mas tipo, acho que já verde, eu já fiz. Eu tenho que fazer mais verde, inclusive. Enfim, aí eu passei essa camada de amarelo na roupa, né? E vim com uma camada de roxo. Eu fiz isso no off, por quê, meus amores? Porque, tipo assim, não tem muita diferença fazer ou não fazer, né? Então, enfim. E aí ficou aquele roxo que a gente falou, que é aquele roxo mais acinzentado, né? Porque ele tem um amarelo, então roxo e amarelo dá cinza, fica meio cinza. E aí eu tô fazendo umas sombras. E tipo, cara, nesse momento eu agradeci tanto, mano, a Deus, porque deu certo. Então, tipo, consegui usar essas sombras, a camada, a sobreposição de camadas, conseguiu gerar essas sombras aí. E se eu não fosse usar uma outra coisa, que eu vou deixar aqui de suspense, depois eu poderia me virar super bem aqui nesse ponto, tá? Só com essa sobreposição que gerou ali um contraste e ficou
ok, tipo, deu pra entender que é uma roupa, que é uma manga. Pelo menos eu estou entendendo. Se você não está entendendo, aí, tipo assim, não sei, talvez você tenha algum problema de visão. Tem que ir atrás, né, de uma pessoa pra te ajudar. De um oculista e tal, assim, né? Mas assim, beleza. E aí, amores, aqui eu fiz um truque que é o seguinte. Eu resolvi encostar a pontinha do marcador roxo na pontinha do marcador amarelo. E aí, eu consegui criar, ó, essa cor. Que o que acontece? O marcador roxo mistura com o marcador amarelo e a tinta vai descendo, né, do marcador e vai ficando, tipo, cada vez mais amarelo, né? E aí, assim, quando tá mais, o roxo tá mais presente ainda, você consegue criar uma cor bem escura e quando volta pro amarelo você vai criando coresinhas mais claras. Enfim, eu fiz isso em todo o cabelo. É uma dica, gente, para quem não tem muitos marcadores e precisa fazer uma passagem de cor. Digamos, você tem ali um fundo de uma cor, tipo, por exemplo, eu tenho um fundo ali rosa e eu quero fazer ali sombras nesse rosa, certo? Só que eu não tenho um marcador rosa mais escuro. O que que eu posso usar ali para dar sombras nesse fundo, nesse cabelo, nessa blusa, nananã? Uma boa opção para você fazer sombras em um objeto rosa, em um fundo rosa, é o roxo. Então, se você tem um marcador roxo, você pode colocar ali na pontinha, né? Tipo, você vira o marcador ali na ponta que você tá usando, entendeu? Tipo, eu estou usando a pontinha fina do rosa. Você pega a pontinha fina do roxo e junta ali as duas. E você vai transferir um pouco da tinta, né? Então, o marcador que você quer que a tinta fique transfira para o outro tem que estar para cima. Então, o rosa com a pontinha de baixo para cima e o roxo com a pontinha de cima para baixo. E aí você encosta eles dois ali, tá? E assim essa tinta vai transferir pro rosa. E para você ter um controle maior da tonalidade que vai dar ali, você precisa testar em algum lugar. Então, assim, nossa, ficou muito roxo. Então, você dá uma pintadinha ali em algum lugar. E aí, quando chega naquele roxo que você quer, você para de pintar e pinta onde você quer dar as sombras. E ali, igual eu tô fazendo aí na tela, vocês estão vendo, às vezes dá muita merda, né? Porque eu fiz esse ponto preto ali, roxão. E tipo, ok, mas eu consegui contornar, tá? Beleza. E aí você consegue dar essas sombras. Dá muito trabalho, tira um pouco tira um pouco da praticidade que o marcador é feito pra ter, ok? Então não é um negócio que tipo, nossa, ok, ficou perfeito. É perfeito, dá pra usar perfeitamente. Dá pra usar? Dá, mas vai dar um trabalhão, entendeu? Então, se você usa marcadores pela praticidade, você já perde um pouco da praticidade aí. Agora, se você usa porque você gosta, porque você tem uma paixão pelo material, aí quem sabe vale a pena porque você não tá buscando a praticidade. No fim das contas, se você tem lápis de cor, vale muito mais a pena você preencher as suas superfícies e depois vir com o lápis de cor dando as sombras, ok? É isso. Mas aqui, como a gente tá fazendo desafio, eu usei todas as artimanhas que eu tinha, entendeu? Eu dei tudo de mim. E vocês têm que valorizar isso. Então, assim, se inscreve no meu canal. Não custa nada, meus amores. E outra também, você não vai ficar recebendo notificações milhões, porque eu quase não posto vídeo. Mentira. Eu tô postando. Mas assim, eu também não sou aquela pessoa que posta vídeo todos os dias. Eu posto um vídeo por semana, porque é o que humanamente é possível hoje em dia, já que eu tô trabalhando com uma commission grande, eu estou fazendo coisas de cerâmica, inclusive. Conheçam o meu negócio de cerâmica, que está o link aqui na descrição, tá? Os meus produtos, a minha loja. Eu trabalho com isso, eu tô fazendo conteúdo, eu crio conteúdos para as redes sociais. Gente, eu crio tanto conteúdo, com tanta coisa, com tantas coisas,
que assim, eu nem sei o que eu tô fazendo na minha vida. E aí ainda eu venho aqui fazer desafio e ficar tentando mesclar uma tinta com a outra e vocês não vão se inscrever no meu canal. Caraca, vocês não vão pro céu, entendeu? Quando você chegar no céu, Jesus vai falar assim pra você: por que você não se inscreveu no canal da Paty? Vai ser bem assim, tá? Se você não se inscrever aqui. Porque eu tô me esforçando o máximo que eu posso. E olha, cara, ficou um sombreado muito legal. Apesar de dar muito trabalho, nananã, coisa que eu já falei. E, por incrível que pareça, essa caneta rosa, você não dá nada por ela, certo? Só que ela dá na sua cara. Por quê? Um rosinha, pão com ovo, água de chuca desse. Só que quando você começa a dar camadas, por incrível que pareça, reforça bem as camadas. Eu fiquei passada com isso, tá? Eu fiquei assim muito passada mesmo com isso. E aí, pra dar as sombras na pele, o que a mamãe pensou? Eu vou misturar o quê? Um pouco do rosa com o roxo. Que eu acho que vai ficar melhor do que se eu for lá pegar o amarelo novamente, porque daí vai fazer igual no cabelo, vai ficar uma coisa só. Então aí eu fiz com o rosa e o roxo. Eu fui genial, eu lacrei, eu arregacei, entendeu? Temos que admitir, né? Às vezes a gente tem que admitir. E eu achei que deu certo, gente. Eu achei que deu super certo, tá? A única coisa que com marcadores não deu muito certo foi essa boca, gente. A boca, ela ficou tão sofrível. Ela ficou tão, assim, apagadinha, sabe? Mas, assim, talvez a minha parte favorita tenha sido o cabelo, porque o trucão não falhou, tá? Ficou muito bom. Eu gostei muito. E agora a gente vai terminar aqui, né? Eu vou terminar de dar as sombras e tal. E vou tentar dar um contraste, tipo um delineado em volta do corpinho também. Porque pra dar uma diferença ali entre o corpo e o cabelo, né? Pra ficar mais interessante e etc e tal. E começar a fazer os olhos também, porque nesse ponto eu não sabia muito bem que cor que ia ser os olhos. Aliás, eu meio que sabia que eu ia usar o roxo pra isso, óbvio, porque só tem 3 cores. Mas eu não sabia, assim, tipo, o que eu ia fazer exatamente, né? E aí eu decidi usar o rosa em muitas partes. Então eu comecei a maquiagem ali, tipo, os olhos, né? Preenchimento ali da área dos olhos com rosa, passei um rosinha ali na boca, né, e tal, que eu achei que ficou muito água de chuca, ficou água com açúcar, mas eu acho que depois vai melhorando, assim, tal. E o olho, eu decidi começar primeiro com rosa e depois, com aquele mesmo truquinho do rosa com roxo, a gente fazer umas sombras lá pra deixar o olho meio rosa e roxo, meio Draculaura. Óbvio que não ficou nada disso, porque, né? O roxo se sobressai muito mais do que o rosa, né? E assim, mores, eu acho que não seria eu se não tivesse alguma palhaçadinha ali em volta, uma estrelinha, uma coisa. Então, eu fiz umas estrelinhas ali. Tá meio capenguinha, mas enfim, depois eu vou dar uma passada com uma delineada nelas ali e vai ficar melhor, ok? Bom, agora que são elas, né? Eu resolvi pegar ali uns lápis da mesma cor que eu tô usando, que é esse rosa meio claro, e um roxo, pra gente terminar, tipo, pelo menos fazer ali alguns detalhes menores que seria mais difícil com marcadores. Eu acho que esse desafio não necessariamente você precisava fazer isso. Só que eu achei que seria mais honesto da minha parte fazer isso. Por quê? Porque se eu pegasse vários lápis de várias cores, meio que a base ali, que é
os marcadores, eu iria conseguir meio que dar uma contornada nisso. E apesar de que, se você só tem 3 cores de marcadores, ou tem poucas cores de marcadores, é legal você saber que dá pra fazer isso, tipo, preenche o fundo ali, com poucas cores, e depois você consegue dar mais detalhes com lápis. Eu acho que nesse momento não era isso que eu precisava fazer, sabe? Então, bom, eu peguei esse rosa, que ele é um rosa bem parecido com o que eu tava usando ali, né, nos marcadores. Ele é só um pouquinho mais pigmentado, mas eu não tinha um exatamente igual. Inclusive, é um lapisinho bem pequeno que eu tenho, enfim. E aí eu peguei um roxo, que ele também é muito parecido com esse roxo que eu tava usando dos marcadores, né, que eu tô usando aí. E, enfim, assim, é só realmente porque eu poderia usar também a caneta preta. Que inclusive eu tô com uma aqui que eu coloquei ali os nomes das referências, né? Das cores. Mas eu não quis usar a caneta preta porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de simplesmente usar a caneta preta, sabe? No final, finalizar com caneta preta. Eu gosto muito mais da finalização do lápis de cor. Eu acho que ter uma cor que não seja só preto, assim, tão neutro, é melhor. Eu também acho que a naturalidade do lápis de cor, o quanto você pode variar na pressão, assim, e tal, é diferente da caneta. A caneta, meio que, ela tem uma linha muito parecida, sabe? Eu até tenho uma caneta brush também, mas aí ia ficar muito grossa, porque a caneta brush ela tem uma linha um pouco mais grossa, assim. Então, pra mim, o meu favorito mesmo é terminar com lápis de cor, sabe? Já tentei com outras coisas, já fiz vários testes, tipo, até hoje acho que o meu favorito mesmo é sempre terminar com lápis de cor mesmo. Então, eu preferi fazer assim, acho que deu pra entender, né? Eu poderia ter pego um lápis de cor de outra cor? Poderia, sabe? Poderia ter pego mais do que 2 lápis de cor? Também poderia. Mas eu acho que realmente ia dar meio que uma facilitada. E eu não queria facilitar. Mas eu acho que se outra pessoa for fazer, pode fazer desse jeito, sabe? É... E eu também não sei se a trend era exclusivamente, tipo, você só pode usar um lápis de rascunho e 3 marcadores. Eu não acho que seja assim a trend. Eu acho que já vi gente fazendo outros de outros jeitos também. Enfim, gente, eu de qualquer forma me senti muito desafiada aí, tá? Então, assim, por mais que eu tenha dado um jeito, tenha pego lápis, tenha feito outras coisas, eu consegui me desafiar. Isso pra mim também é o mais importante, sabe? E como eu disse, tô dando um jeito nas estrelinhas e agora eu achei que elas ficaram boas. Ficaram bonitinhas. E, gente, vocês vão ver que depois, pra finalizar e fazer um spread bonito nessa página, eu vou desenhar frutinhas. E, gente, eu tô muito apaixonada por desenhar fruta nos últimos tempos. Aqui nesse desenho do último vídeo, que é do Pinterest, eu pesquisei também numa parte fruta e apareceu o figo. E aí, tá até perto da minha mão ali, tá cortadinho, mas dá pra ver, né? Que eu desenhei um figo. E eu acho que quando eu não tenho muitos elementos o que colocar, assim, ou o que desenhar, eu tô apelando muito pra desenhar fruta. Inclusive, na minha loja, eu tenho uma cartela de adesivo que é fada e frutas, né? E aí é uma fadinha e ela tem várias. E tipo, em volta tem várias frutas. Então, eu desenhei maçã, eu desenhei mirtilo. Ai, gente, foi maçã, mirtilo, pêssego. Foi uma coisa assim. Desenhei algumas frutas e eu amei, assim, ficou muito fofo. Eu de verdade gostei, sabe? E aí, aqui eu decidi desenhar esse morango, que ele é um morango meio rosa, meio branco. Parece que ele tá verde, sabe? Que é um morango que tem no Japão, inclusive. Eu não sei como é que eles fizeram esse morango, mas ele é muito fofo, inclusive. Ele é um morango assim, meio rosa, meio branco.
E aí é isso, E morango, pêssego, limão, mirtilo. E lá em cima eu fiz uns cogumelinhos que eu achei as fotos no Pinterest, que eles são laranja. Tipo, eles têm esse formato mais tradicional de cogumelo, mas eles são dessa cor laranja e eu achei muito legal. Então, essas vão ser as frutas que eu vou desenhar pro final, usando novamente as mesmas 3 cores e esses 2 lápis, um rosinha e o roxo. E para as folhas, eu vou usar o amarelo e o roxo. Então, em alguns pontos eu vou colocar só roxo, outros eu vou fazer aquela mistura de amarelo com roxo na pontinha, né? Que eu falei pra vocês. E com o lápis roxo, eu vou dar esses detalhes nas frutinhas, né? Meio que uma line, né? Uma line assim, só que com lápis, né? E aí, gente, vocês vão ver que, tipo, não ficaram exatamente como as frutas são mesmo, né? Mas eu acho que meio que ficou algo meio conceitual, assim, sabe? Você veria umas coisas assim, meio que num comercial em algum tipo de comercial, sei lá. Aquele tipo de arte pra propaganda, sei lá, sabe assim? Que tipo. Ai, eu não sei explicar. Mas, enfim, meio que uma arte conceitual, assim. Tipo, um mirtilo com as folhas amarelas. E aí tem um que tá mais maduro, o outro tá completamente verde. E o outro tá madurando, sabe? Tipo uma frutinha. O pêssego, ele até ficou bem parecido com o pêssego, mas o problema é que a folha é mais amarelada, né? Então, acho que tudo aqui ficou meio conceitual. Tipo, o limão, ele vai ser amarelo, beleza, mas ele vai ter ali as folhas roxas. Que aqui eu decidi dar esse contraste. E, cara, eu achei que ficou até que bem bonito, sabe? Tipo, se tivesse com um filtro amarelo, assim, eu acho que ia ser bem assim, que ia ser um limão. É muita piração falar isso, mas sei lá. Enfim, isso que eu achei. Enfim, gente, esse desafio foi muito interessante. Foi muito legal. Ter que usar só 3 cores, se limitar a essas 3 cores. Quem olha, assim, talvez nem imagine que sejam só 3 cores. Principalmente por conta dessas misturebas que eu fiz ali, de colocar um marcador no outro, né? De encostar uma ponta na outra ali. Talvez a pessoa pense assim, acho que não foi só 3 cores. E depois descobre que foi sim, né? Porque quando a gente tá falando de tinta acrílica, tinta aquarela e tal, é mais fácil a gente disfarçar, né? Mas quando a gente tá falando de marcadores, é difícil saber quando, tipo, se a pessoa souber usar mesmo que foi 3 cores só, né? Mas enfim, agora a gente vai terminar ali os nossos cogumelinhos. Eu dei uma boa passada de lápis rosa pra ficar uma coisa mais rosinha, mais fofinha e tudo. E agora fazendo os detalhezinhos, a line, digamos assim, com o lápis roxo, já aproveitando também pra dar umas sombrinhas assim, né, nas partes onde teriam sombras. E é isso, meus amores, ficou assim. Eu decidi também colocar algumas washi tapes nessas cores aí que conversem com o que vai ter. Então, assim, roxo, rosa. Tem uma washi tapezinha de morango, entendeu? Tem uma washi tapezinha de umas cores mais coloridinhas também. Aqui eu decidi dar uma tampada nessas manchas, porque os swatches são bonitinhos, mas essas manchas que eu fiz eu achei meio carregada demais. E aí deu uma tampadinha ali. Mas, tipo assim, ficou muito cara de sketchbook. Eu não aguento, gente. Olha isso. Ficou muito cara de sketchbook spread, entendeu? Uma coisa muito bonitinha. A mamãe, Gretel Lusky, que é a mamãe dos sketchbooks spread, de acordo com ela, eu estou de parabéns, tá?
Ela nem viu, mas enfim. E é isso, meus amores, tá? Eu achei que ficou um lacre, ficou tudo. E é isso. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, façam todos os paranauês possíveis. Compartilhem esse vídeo. Me sigam nas redes sociais. Deem uma olhadinha no meu site, que eu vendo minhas coisas. As minhas cartelas de adesivos, os meus coisas, os meus cerâmicas. E é isso, amores. Até o próximo vídeo e tchau!